Na aula de hoje, nós iremos efetuar a resolução de exercícios de movimento uniformemente variado. Estão na sua apostila na página de número 56. Mas antes de fazê-lo, eu vou revisar contigo os tópicos mais importantes do movimento uniformemente variado. O que é que você precisa fazer? Antes de mais nada, sugestão básica para a sua avaliação. Assista de novo as aulas de número 18 e 19. Em relação ao movimento uniformemente variado, o que é que tem de característica importante? Como o próprio nome diz, o move é uniformemente variado, significa que a nossa velocidade varia. A velocidade é variável. Quando a velocidade de um corpo muda, ele possui aceleração. Portanto, o que é o movimento uniformemente variável? O movimento uniformemente variado é aquele que possui uma velocidade variável e a aceleração é diferente de zero. O que é aceleração? Aceleração, amigos, é a relação entre a variação de velocidade e a variação de tempo. Quando eu aumento a velocidade de um corpo, eu tenho aceleração positiva. Quando eu freio este corpo, quando eu diminuo a velocidade de um móvel, eu tenho aceleração negativa. Andei de bicicleta, acionei os freios. Aceleração negativa. Andando de bicicleta, pedalei com muita intensidade, aumentei a velocidade. Aceleração positiva. Como efetua o cálculo? ΔV, que é variação de velocidade, dividido por ΔT, que é variação de tempo. O movimento poderá ser classificado como acelerado ou retardado. É muito fácil de visualizar isso. Para ser acelerado, você vai olhar para os sinais da aceleração e da velocidade e verificar se eles dois são positivos ou eles dois são negativos. Os dois do mesmo sinal, você indica movimento acelerado. Quando é que o movimento é retardado? Quando eles apresentarem sinais diferentes. E, por fim, nós estudamos as relações matemáticas, são as funções horárias, são utilizadas no movimento uniformemente variado. Você deve tê-las às mãos facilmente para poder fazer as suas atividades, especificamente a sua avaliação da próxima semana. A primeira delas, equação da velocidade. V igual a V0 mais AT. Ou seja, a velocidade final é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. A segunda relação importante é essa daqui, equação de Torricelli. Velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a de aceleração, ΔS de espaço. O que eu queria alertar para vocês é o seguinte, estas duas primeiras são as equações que a gente mais utiliza, essa daqui e essa. A dificuldade que o aluno tem, Banks, eu não sei quando utilizar. É uma dica? Quando você tiver no exercício a grandeza tempo, você usa V igual a V0 mais AT. Quando você não tiver tempo, você usa V2 igual a V02 mais 2A ΔS. Bem, essa aqui é a revisão rápida para que a gente possa se situar e fazer os nossos exercícios. Na sua apostila, na página número 56, o primeiro exercício traz uma tabelinha que tem o tempo e tem a velocidade. Analise com clareza as situações. Tempo 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Normalmente, a gente inicia no tempo 0. Ele começou do tempo 1. Não tem problema. Se você quisesse descobrir o tempo 0, você descobriria. Aquilo ali não tem na tabela. Eu estou só mostrando para você ter noção. O que aconteceu no tempo 1? Olha a velocidade. 7. No tempo 2, 10. No tempo 3, 13. No tempo 4, 16. No tempo 5, 19. O que você está vendo aqui? A velocidade aumenta quanto? Aumenta 3 metros por segundo a cada segundo, concorda? Cada intervalo de tempo, a velocidade aumenta 3 metros por segundo. 7 mais 3, 10, 10 mais 3, 13, 13 mais 3, 16. Esse aumento aqui, meus queridos, é a sua aceleração. Quando eu fiz aquele quadrinho lá para mostrar para ti, eu poderia ver qual era a velocidade inicial. Aumentando de 3 em 3, eu podia concluir que eu saí com 4. 4. Tá vendo? Se o tempo 1 é 7 e aumenta de 3 em 3, é porque no tempo 0 era 4. Lembrando que essa parte em vermelho aqui não foi dada. Eu estou mostrando que você pode concluir. Bom, se aumenta a velocidade, esse movimento é uniformemente variado. Vamos lá nas alternativas? Letra A, o movimento é uniforme. Não. Para ser uniforme, a aceleração tem que ser quanto? Tem que ser 0. Para ser uniforme, a minha velocidade seria
constante. Então, de cara, essa letra A não serve. Letra B. É uniformemente variado? Sim, com velocidade nula. Pessoal, velocidade nula é velocidade zero. As velocidades aqui, ó, 7, 10, 13, 16, 19, não tem nada de nula. A letra C, o que é que ele diz para nós? É uniformemente acelerado? Está acelerado, Vargas? Tá. Quanto? Seu A aqui vale 3 metros por segundo ao quadrado. Tem velocidade inicial diferente de zero? Tem. Quanto é a sua velocidade inicial? Eu mostrei lá para você. 4 metros por segundo. Não precisou nem fazer conta. Foi só diminuir a aceleração que eu achei. Ó, apaguei aqui. Tempo zero. Se o tempo 1, a velocidade é 7, a minha aceleração vale 3, que eu estou vendo que aumenta de 3 em 3, é porque a minha velocidade inicial era quanto? 4. Portanto, resposta da questão de número 1, letra C. Mais uma vez, a gente ratifica. A física é apaixonante. A questão de número 2, ele diz o seguinte. Caçador nato, o guepardo, é uma espécie de mamífero que reforça a tese de que os animais predadores estão entre os bichos mais velozes da natureza. Afinal, a velocidade é essencial para os que caçam outras espécies em busca de alimentação. O guepardo é capaz de, saindo do repouso, olha aqui, saindo do repouso, queridos amigos, é que a velocidade inicial dele era quanto? 0. Em parte do repouso é porque estava parado. E atinge uma velocidade de 72 km por hora em apenas 2 segundos. Uma Ferrari, 2 segundos já atingiu 72 km por hora. Bem, primeira coisa que eu queria lembrar, você não trabalha em km por hora nesse tipo de exercício, você trabalha em metro por segundo. Então, se eu não lembro como é que faz metro por segundo. Se você não lembra, eu vou lembrar você. Você deve dividir por 3,6. Para eu transformar km por hora em metro por segundo, você divide por 3,6. Por favor, Mariazinha, anote isso na sua agenda, tá? Num lugar bem especial. Então, essa velocidade 72, o que você vai fazer? Você vai pegar o 72, vai dividir por 3,6 e você vai trabalhar com qual velocidade? 20. Ele pergunta, qual é a aceleração? Amigos, essa resolução de exercício, aparece tempo? Sim. O que foi que eu falei para você? Quando tiver tempo, você usa V igual a V0 mais AT. Olha a equação da velocidade aqui para você achar a aceleração. Vamos fazer juntos. Quanto é a velocidade final? 20. Quanto é a velocidade inicial? 0. Mais A vezes. Quanto é o seu tempo? 2. Esse V eu vou tirar daqui e vou colocar já direto dentro do 20. Tá? Eu não vou deixar mais letra, não. 20 igual a 2A. O que você vai fazer com este 2? Antes eu vou passar dividindo. Quando eu dividir 20 por 2, eu vou encontrar 10 metros por segundo ao quadrado. E eu vou marcar na questão de número 2 a letra A. Na sequência, a questão de número 3 diz: o móvel parte de um ponto com velocidade 4. Opa, a velocidade dele já é 4. Não parte do repouso, pessoal. Velocidade inicial, você coloca esse zerinho aqui embaixo, tá? O móvel parte de um ponto com velocidade 4 metros por segundo, é uma trajetória retilínea, com aceleração 5 metros por segundo ao quadrado. Eu gosto muito de fazer desta forma, desde quando eu era jovem, estudante como você. Anotar as informações, tirar do exercício as informações que são importantes. Aí ele continua. Qual a sua velocidade? Veja, ele tem a velocidade. No instante t igual a 6, ele te deu o tempo. Veja, o que é que eu fiz aqui? Eu anotei as informações. Referência, você tem tempo? Sim, Ivan, eu tenho tempo. Qual é a equação que a gente usa quando tem tempo? V igual a V0 mais AT. Então, meu amigo, ó, como é que vai ficar isso? V igual a V0 mais AT. V igual, qual é a velocidade inicial? 4. Quanto é a sua aceleração? 5. Em quanto tempo? 6. Ah, você não acredita que é tão fácil. É muito fácil. 4 mais 5 vezes 6? 30. Quando você somar 4 mais 30, esse móvel vai atingir, após 6 segundos, uma velocidade de 34 metros por segundo e você marcaria a letra E, a questão de número 3. Tudo bem? Vamos lá. Questão de número 4, ele traz a seguinte situação para nós. Um trem
de 120 metros de comprimento. Vamos fazer aqui, ó, eu vou colocar toda a minha técnica de desenho. Não precisava nem escrever trem, porque se você olhar, você já sabia que era um trem com 120 metros de comprimento, se desloca com uma velocidade de 20 metros por segundo. Beleza. Esse trem vai iniciar a travessia de uma ponte. Vou desenhar aqui a ponte. A ponte. Também não precisava escrever. Só olhar o desenho, você já sabia que era uma ponte. Aí ele diz assim, ele inicia um processo que ele freia. Ó, quando a gente freia, a gente tem aceleração, tá? Ao frear, você tem uma aceleração negativa, uma aceleração menor do que zero. Só para você lembrar. Saindo completamente dela após 10 segundos. Então, ele vai entrar aqui e ele atravessa toda a ponte após 10 segundos. Vai atravessar a ponte após 10 segundos. Quando ele sai do outro lado, isso aqui era a velocidade inicial que ele tinha. Quando ele chega lá do outro lado, a velocidade dele já está quanto? É outra velocidade. Já é 10 metros por segundo. Quer dizer, então, Vanks, que eu tenho uma velocidade inicial de 20, eu tenho uma velocidade final de 10. Eu quero saber qual é o tamanho da ponte. Quer saber que tamanho tem esta ponte. Tá? Bom, meus amigos, nós temos uma relação que é utilizada para efeito de cálculo que facilita muito a nossa vida, que é o seguinte. Exercícios desta natureza, eu posso fazer uma velocidade média trabalhando com a velocidade final, a velocidade inicial somadas e divididas por 2. Como assim, Vanks? Você pode fazer assim, velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2, isso aqui vai te dar uma velocidade média. Igual, velocidade é espaço dividido pelo tempo. Ó, isso aqui você faria ΔS sobre ΔT. Então, ó, você vai fazer a velocidade média igual a ΔS sobre ΔT, fazendo como essa velocidade média? Somando a velocidade inicial com a velocidade final. A velocidade inicial desse trem, quando ele entra na ponte, era 20. Mas a velocidade que ele sai da ponte é 10. Igual. Bom, agora uma coisa importantíssima. Se o trem tem 120 metros de comprimento, na hora de atravessar, meus amigos, esse trem só termina a travessia quando ele está do lado do carro. Ou seja, o trem tem que percorrer todo o tamanho da ponte, mais a sua própria extensão. Por exemplo, vamos imaginar que a ponte tenha 50 metros. O trem não pode andar somente 50 metros para atravessá-la. Ele tem que andar os 50 metros da ponte, mais o seu próprio tamanho. Porque senão ele não aparece do outro lado. Portanto, o seu ΔS, ou seja, o espaço que o trem tem que percorrer, seria o seu tamanho, 120, mais o tamanho da ponte, que eu chamei de X. Quanto tempo esse trem gastou para essa travessia? Esse trem gastou 10 segundos. Eu vou apagar aqui essa fórmula do ΔS, porque você já sabe, para utilizar aqui na resolução. Como é que a gente faz isso? Vai ficar 30, 20 mais 10, 30 sobre 2, igual a 120 mais x sobre 10. Não queira simplificar o 120 com o 10, porque não pode, porque tem uma soma ali. Você pode fazer aqui, ó, 30 dividido por 2. Quanto é que dá 30 dividido por 2? 15. Igual a 120 mais x sobre 10. Quando você faz esta montagem, você tem uma proporção que você pode fazer o quê? Multiplicar o produto dos meios com o produto dos extremos. Você vai ficar com 120 mais x igual a 15 vezes 10, 150. Você vai deixar o x, que é o tamanho da ponte, sozinho aqui e vai jogar o 120 por segundo membro, fazendo uma subtração. 150 menos 120. Portanto, qual é o tamanho da ponte? A ponte tem uma extensão de 30 metros. E na questão de número 4, você deveria marcar a letra A. Linda essa questão. Na questão de número 5, nós temos um avião. Ele está falando aqui de um avião a jato, né? Ele está dizendo aqui, ó, um avião a jato, partindo do repouso. Vamos lá. Ó, aqui o avião. Eu estou hoje
me superando nos desenhos. A partir do repouso, a velocidade inicial é zero. É submetido a uma aceleração de 4 metros por segundo. 4 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu colocar aqui o expoente 2, porque a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado, amigos. Qual o intervalo de tempo, quer saber o quê? A aplicação dessa aceleração para que o jato atinja a velocidade de decolagem de 160 metros por segundo. Ele tem que atingir 160 metros para poder decolar. Ele quer saber qual tempo, quer saber também qual foi a distância percorrida. Conclusão, este exercício me pede duas coisas. Me pede tempo e me pede distância percorrida. Bom, eu já te dei uma dica. Quando o exercício citar tempo, o caminho qual é? V igual a V0 mais AT. Essa dica aqui, não vou nem cobrar, tá? Dica de camarada. Então, vamos lá. Primeiro passo. V igual a V0 mais AT. O que você vai fazer? Qual a velocidade que esse jato precisa atingir? 160. Ele partiu do repouso. Com aceleração de quanto? É só acompanhar aqui os dados que eu anotei do lado. Lembra que eu disse? Anote os dados. Mais 4 vezes T. 160 igual a 4T. Você vai passar esse 4 dividindo. Quanto tempo você vai precisar? 40 segundos. Se você tiver uma alternativa só 40 segundos, você já mata o exercício, não precisa fazer mais nada. Porém, o autor te deu duas com 40. Ele te deu a letra D e a letra E. O que ele quer que você faça? Ele quer que você calcule o espaço. Amigos, a equação de espaço é a equação S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Esse tal de S igual a S0 é o ΔS. O que é delta? Delta é variação. O que é ΔS? Espaço final menos espaço inicial. Quando você passar esse moço para cá, vira o quê? Vira o ΔS. ΔS igual a V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Vamos fazer. Qual foi o espaço que o jato percorreu? Primeira coisa, quem é a velocidade inicial? 0. Quanto é o tempo? Você acabou de achar, ó, 40 mais. Quanto é a aceleração? 4 vezes 40 ao quadrado dividido por 2. Deixou de ser física, amigos, aqui é matemática. Quando eu multiplico 0 com 40, dá 0, sumiu. Aqui eu posso simplificar o 4 com 2. Preste atenção. 2 e aqui fica 1. 2 vezes 40 ao quadrado, amigos, é 40 vezes 40. 4 vezes 4 é 16. 40 vezes 40 é só acrescentar 2 zeros. Dá 1.600. Conclusão. ΔS igual 2 vezes 16 dá 32. 2 vezes 1.600 dá 3.200. O jato precisa de 40 segundos e vai percorrer 3.200 metros. Seria a letra E, na questão de número 5. Na questão de número 6, o autor diz assim: o gráfico corresponde a um movimento retilíneo uniforme, sendo a equação da velocidade. Amigos, a equação da velocidade qual é? Ele não está pedindo para você calcular nada, percebeu? Ele está perguntando a equação. Qual é a equação da velocidade, Vargas? V igual a V0 mais AT. Ele quer que você faça isso. Primeira coisa que eu quero lembrar com você, na aula passada eu ensinei você, que os gráficos da velocidade, eles surgem de duas maneiras. Só para você lembrar aqui, ó. Lembre-se. Ah, eu sei. Por isso que você mandou assistir de novo a aula 18 e a aula 19, né, Vargas? Exatamente. O segredo é assistir novamente a aula que fica à sua disposição. Ver o professor de novo. Vamos lá. Quando o gráfico ele é ascendente, a velocidade sua é positiva e a aceleração também. Quando ele está na descendente, eu posso afirmar o quê? A aceleração é negativa. Então, amigos, quando você for fazer os gráficos, lembre disso. Aqui eu tenho um movimento que é a favor da trajetória, aqui contrário à trajetória. Um está indo, outro está voltando. Lá naquele exercício, a velocidade está diminuindo, tá vendo? Então, o que é que a gente vai ter aqui nesse exercício de número 6? Certamente, eu vou ter uma aceleração negativa. Aceleração negativa. Vamos olhar o gráfico. Você partiu de onde? Antes eu parti do 8. Nossa velocidade inicial é 8. Quanto tempo você chegou na velocidade final? Quanto é a velocidade final aqui? 0. Em quanto tempo aconteceu isso? 2 segundos. Com essas informações, você pode achar a aceleração.
Com essas informações, você pode achar a aceleração. V igual a V0 mais a T. Quando você disse que não era para fazer cálculo, ele não quer que você faça cálculo, ele quer que você dê a equação. Então, vamos lá. 0 igual a 8 mais A vezes 2. Menos 8 igual a 2A. Menos 8 dividido por 2 igual a A. Mas eu queria isso aqui, ó. Menos 4. Sua aceleração é menos 4. Para que você quer aceleração? Para você escrever a equação, amigos, você precisa de velocidade inicial e de aceleração. Você precisa deste moço e desse. Então, eu já posso escrevê-la. Vai ficar assim, ó, V igual. Quanto é a velocidade inicial? 8. Quanto é a sua aceleração? Menos 4. E repete o T. Essa seria a sua resposta. A sua equação da velocidade é 8 menos 4T. E você, com essa equação, você acharia qualquer velocidade. Dá um exemplo. Se eu perguntasse assim para você, a velocidade de um tempo igual a 1 segundo. Aí você vinha aqui e coloca 8 menos 4 vezes 1. A velocidade em 2 segundos, 8 menos 4 vezes 2, e assim por diante. Desta forma, você consegue efetuar as resoluções sem nenhuma dificuldade, ok?